Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora, tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, tua igreja te adora.
Shalom Adonai a todos que estão aqui nesta noite presencial, a você que nos acompanha também online. Sejam todos bem-vindos à casa do nosso bom Deus. Nesse momento que antecede o nosso culto congregacional, é o momento de buscarmos a presença do Senhor, orarmos ao nosso bom Deus. Enquanto nós vamos compartilhando os nossos pedidos, eu quero fazer um aviso para você. Você que está conosco online, principalmente, vai compartilhando o link da nossa comunidade para que outras pessoas também façam uso da palavra, dos cânticos e da adoração do nosso bom Deus. A palavra do Senhor nos diz no Salmo 28, a ti clamo, ó Senhor, rocha minha. A ti clamo, Senhor, rocha minha. Nós vamos compartilhar os nossos pedidos de orações, os nossos clamores e as nossas petições. Tanto você que está online pode compartilhar aí na página da igreja, como você também que está presencial. Alguém tem algum motivo de oração, alguma petição, alguma súplica? Vitória Dias. Orarmos pela vida do João Dias, pela família que tem cuidado do pai. Sim, vamos orar. Mais alguém? Mais alguém? Que igreja abençoada, que igreja sem problemas, que coisa boa. Mas eu penso, a Neia, pois não, Neia? Pela sua mãe, a recuperação. Vamos agradecer também a recuperação da Neia, que está conosco, após esse período do Covid. Deus abençoe. Mais algum outro pedido? Raquel Dias? Vamos orar. Vamos orar então por uma conhecida da família, Neuza, enfermidade. Vamos orar. Mais alguém? Parece que eu ouvi aqui, não? Mais algum outro pedido? Você que está online pode compartilhar também. Vamos orar por você. Vamos orar pela vida dos enfermos da nossa comunidade, o Alonso. Vamos orar pelo marido da Sônia, que não está muito bem. Que Deus assim cuide da saúde, do coração dele. Vamos orar pela nossa comunidade, um grande avivamento em nossa alma. É aquilo que nós precisamos para o nosso coração. Vamos orar pela vida do Júnior Sgarione, para que Deus continue a sustentar a sua saúde física, emocional e espiritual. Mais alguém? Não? Vamos colocar em pé? Vamos orar? Você que está online, nós estamos iniciando o nosso culto. Aquiete o seu coração, chame a sua família, prepare aí a Bíblia, o seu coração, porque Deus vai falar a nossa alma nesta noite. Vamos levantar um clamor, você que está aqui comigo e você que está online também. Levante suas mãos aos céus e busque a presença do Senhor. Peça uma intervenção dos altos céus para a sua vida, para a vida daqueles que nós citamos nesta noite, para o nosso país, para que Deus olhe para nós com graça, bondade e misericórdia. Eleve a Deus uma petição aos altos céus nesta noite. Amado Deus, aqui estamos nós, nesta noite, buscando a Tua presença, suplicando o Teu favor. Somos falhos, sim, pecadores, sim, negligentes, muitas vezes, sim, mas a Tua graça é maior do que todas as nossas falhas. Por isso, meu Pai, olha para nós, visita-nos, ó Deus, nesta noite, sustenta a nossa fé no nosso coração. Clamamos ao Senhor nesta noite, em favor desses que foram citados nesse momento, pela vida dos enfermos, vida do João Dias, pela vida da mãe da Neia, visita ela também, pela vida do Alonso, Deus, cobre aquele homem com a Tua graça, e tantos outros que poderíamos citar aqui, como Cláudio, esposo da Sônia. Visita esses nomes, visita outros que estão enfermos neste momento, visita também a família da Maria Pires, que está em Campo Mourão, o reverendo Rovaldo, sua esposa, seus filhos, sustenta eles, ó Deus, com a Tua graça, bondade. Maria Pires, que pede oração em favor
da sua saúde física, da sua irmã, em nome de Jesus. Olha para esses, meu Pai, olha também para esses que estão enfermos, ó Deus, online conosco, sentindo dores, que a tua boa mão, ó Deus, se estenda sobre eles para a glória do teu nome, Senhor. Olha para nós nesta noite. Ouça, Senhor, segundo o teu querer, estende a tua poderosa mão para realizar os milagres que temos clamados pelo Senhor. Olha para o nosso coração, para a nossa alma, para o nosso ser, para o nosso bem-estar em andarmos com Cristo Jesus. Abençoa-nos, ó Deus, nesta noite. Olha para a vida daqueles que aqui adentraram, olha para a vida daqueles nossos amigos que estarão conosco nesta noite. Que a tua graça, Deus, fale a sua alma, por meio das canções, das orações, por meio da ministração da tua palavra nesta noite, Deus. Olha para nós, abre os céus nesta noite, Deus. Visita a tua igreja, fortalece-nos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Lembramos ainda do Júnior Sgarione. Continue a fortalecer a sua alma, a sua fé, o seu emocional, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Aqueles que não solicitaram pelos seus entes queridos, mas que o Senhor também os visite nesta noite para a glória do teu nome. Abençoa-nos, ó Deus, olha para nós, aumenta a nossa fé, dá-nos a tua graça, recebe o nosso louvor, ó Deus, as nossas súplicas e a nossa petição. Aviva a tua obra na cidade de Ubiratã, Senhor. Salva aqueles que são chamados, escolhidos e eleitos pelo Senhor. Agrega-os, ó Deus, na casa do Senhor. Aumenta, Senhor, a membresia desta comunidade. Nós clamamos em nome de Jesus, mas isso só é possível pelo um grande avivamento do teu Espírito. Sensibiliza-nos, ó Deus, sensibiliza aqueles que ainda não foram alcançados para ouvir do Evangelho em Cristo Jesus. Aqueles que estão desanimados, os abatidos, aqueles que estão sem esperança, Deus, nós clamamos por eles, os tristes, amargurados, aqueles que estão sem vigor, ó Deus, aqueles que já não correm tão bem, aqueles que já não têm mais alegria na alma, que já não têm mais felicidade. Olha para eles, ó Deus, aquece, traga eles de volta à casa do Pai, em nome de Cristo Jesus. Lembramos também dos campos missionários, ó Deus, das igrejas que se reúnem nesse momento. Olha para eles, ó Deus, olha para os cultos, olha para as pessoas, olha para os pastores, missionários, evangelistas, os membros da comunidade, ó Deus, aonde estiverem reunidos neste momento, que a tua mão poderosa se estenda sobre eles, para que haja cura, para que haja salvação, libertação, ó Deus, em nome de Jesus. Aqueles que precisam de um milagre, de um trabalho, Senhor, abre as portas, meu Pai. Aqueles que precisam de um sustento, que o Senhor os visite nesta noite. Aqueles que estão online, sintam a presença do Senhor de uma forma sobrenatural. Lembramos da Juliana que está em Curitiba. Olha para ela, meu Pai, sustenta a vida dela, sustenta a família que aqui está em Ubiratã. Lembramos também da Joyce que nos acompanha online, ó Deus, visita a alma dela, a família dela, o marido que está longe, o trabalho, a filha em Cristo Jesus, ao filho também, sustenta esta família com a tua graça, meu Pai. Olha para nós, Senhor, dá o toque do teu Espírito, da tua graça. Recebe, Deus, nesta noite a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. A igreja pode se assentar. A palavra está com a nossa liturgia. A paz do Senhor a todos. Que o nosso bom Deus possa estar visitando cada coração que aqui está e que nós possamos nos alegrar na presença do Senhor. Salmo 84 diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor, e o meu coração e a minha carne exulta pelo Deus vivo. Vamos estar louvando esse nosso Deus com o hino 205.
colocar em pé e entoarmos esse cântico, Não vos demoreis, Jesus vos chama. Não vos demoreis, Jesus vos chama, Ele chama com amor. Não vos demoreis, Jesus vos ama, Ele acalma a vossa dor. Não vos demoreis, não vos demoreis, vinde sem temor. Quem vos chama é Jesus, que morreu por nós na cruz. Não vos demoreis, perdão alcança quem confia no Senhor. Não vos demoreis e sem tardança recebei o Redentor. Não vos demoreis, não vos demoreis, vinde sem temor. Quem vos chama é Jesus, que morreu por nós na cruz. Não vos demoreis, Jesus foi morto em lugar do pecador. Não vos demoreis, real conforto quer vos dar o Salvador. Não vos demoreis, não vos demoreis, vinde sem temor. Quem vos chama é Jesus, que morreu por nós na cruz. Amém. Os irmãos podem se assentar? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 31 ao 39. Romanos, capítulo 8, 31 a 39. As provas e a certeza do amor de Deus. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Não nos separará do amor de Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo? Seja a tribulação ou a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem coisas do presente e nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Que nada possa nos separar mesmo deste grande amor que Deus nos tem para conosco,
porque somente Deus é que pode nos dar toda essa certeza, dar-nos aquilo que nós precisamos tanto, porque às vezes somos tão fracos, tão falhos, e às vezes nós pensamos em desistir das coisas, mas Deus é o que nos fortalece, é o que nos anima, e é Ele que morreu por nós, e que vive e está intercedendo por nós a cada dia. Vamos continuar firmes nessa graça, porque somente em Deus é que podemos alcançar a vitória. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, porque Tu és um Deus amoroso, Pai, porque a Tua graça é tão grande para conosco, meu Deus. Ó Pai, nós te pedimos, Senhor, a Tua bênção, Senhor, para cada um que aqui está, ó Deus. Ó Pai, para aqueles que estão nos seus lares também, Senhor. Ó Deus, visita cada um, ó Pai, e dá, Senhor, graça e compreensão, ó Deus, da Tua palavra, Senhor, para que possam, Senhor, estar animados, confiantes, ó Deus, e que nada neste mundo venha nos separar do Teu amor, ó Pai, da Tua graça que é tão grande para conosco, Pai. E que nós possamos estar firmes, Senhor, nessa caminhada, ó Deus, até o encontro contigo na glória, ó Pai. Ó Deus, bendito seja o Teu nome, Senhor, e que a Tua graça possa, Senhor, se fazer presente, Pai, conosco. Seja presente, Senhor, também na mensagem desta noite, ó Deus. Usa, Senhor, o Teu servo, para que possa, Senhor, falar de Ti, ó Deus, e que nós possamos receber de bom grado, Senhor, a Tua palavra, ó Pai. Aceita, Senhor, o nosso louvor e dá-nos, ó Deus, compreensão cada momento, Senhor, daquilo que o Senhor tem a nos ensinar, ó Pai. É no nome de Jesus que nós oramos, agradecido, Pai, por tudo. Amém. Que Deus abençoe a todos. A palavra está com o grupo de louvor. Irmãos, eu gostaria de deixar com vocês a letra de um hino, que eu particularmente não conheço a música, mas a letra fala e falou muito comigo. Ela é quase que uma poesia, e é o hino de número 211, se caso você quiser acompanhar, ou se caso você quiser meditar na sua casa, um outro momento. Mas o título diz: quase induzido a crer em Jesus, quase induzido a andar na luz. Pensas em replicar, quando tiver vagar, irei então buscar o Redentor. Quase induzido, ó coração, quase induzido, ó ilusão, hoje o bom Salvador, com voz de eterno amor, quer dar ao pecador a sua paz. Quase induzido, não queres crer? Quase induzido, vem sem temer. Quase não servirá, quase te afastará, quase te lançará na perdição. Que forte, né? Que nós venhamos vir inteiramente para Jesus. Você venha inteiramente para Jesus. Não deixa que o quase. Estou quase, né? Quase creio, quase quero servir. É tão bom. Um dia serei, um dia serei. Venha hoje. Hoje é o tempo para nós virmos à casa de Deus e virmos para Deus. Então eu convido você a se colocar em pé e nós vamos entoar esse cântico, que é um cântico também de desafio. Porque quando nós dizemos essas coisas, nós não somos ainda perfeitos. Mas um dia nós conhecemos o amor de Deus e Jesus pode, e Ele governa as nossas casas, amém? Vem desfrutar do amor de Deus, você e a sua casa. Na
desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar, paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar, paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Deus alcançou e modificou toda a minha casa, ainda que venha a tempestade, não nos abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar, paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Deus alcançou e modificou toda a minha casa, ainda que venha a tempestade, não nos abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar, paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. E aí nós cantamos o amor de Deus para sempre, em todo momento. Entoamos cânticos que exaltam o nome do Senhor, porque o seu amor é sobre nós e Ele cuida de nós a cada dia, a cada momento. Os montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar.
Graças a Deus, nosso Deus merece toda adoração e cantarmos a Ele para sempre. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. Adorar a Ti, como é bom cantar ao Senhor, como é bom levar nossas vozes, nosso ser, nossa alma em canções para Ti, ó Deus. Ó Deus, que o Senhor venha ouvir as nossas canções, ó Pai, como aroma suave diante do Senhor, ó Pai, porque cantamos para Ti, entoamos cânticos para o Senhor. Ó Deus, nossa vida, nossa existência, nós queremos sempre Te adorar por tudo que Tu és, porque o Senhor tem visitado as nossas almas, mentes, coração, e tem ministrado, ó Deus, sobre nós a esperança em Ti, ó Deus, a alegria que vem do Senhor, mesmo em momentos de lutas, de dificuldades, o Senhor ainda assim tem colocado sobre nós, ó Deus, a Tua graça e a Sua misericórdia. E nós rogamos a Ti, ó Deus, por aqueles que ainda, ó Deus, não encontraram com o Senhor, ou que devido a alguns problemas, algumas dificuldades, estão, ó Deus, sem poder Te adorar, ó Deus, sem conseguir, ó Deus, olhar para Ti, que o Senhor aquece os corações e venha transbordar com a Tua graça, salvando vidas, Pai, trazendo para perto do Senhor, curando aqueles que estão enfermos, aqueles que estão doentes, entristecidos, ó Deus, nas suas casas, ó Deus, nas suas dificuldades, que eles possam olhar para cima e ver, ó Deus, a luz, ó Deus, que resplandece, a luz do Senhor, ó Pai. Se conosco, ó Deus, nós queremos Te adorar e Te bendizer, ó Deus, louvamos a Ti por tudo que o Senhor tem feito sobre nós, e fale ao nosso coração, ó poderoso Deus, através da Sua palavra, através daquilo que o pastor falar, que ele seja um instrumento, ó Deus, usado nas Tuas mãos. Louvamos a Ti no nome de Jesus. Amém, Deus. Podem sentar, querido.
Louvado seja o nome do nosso bom Deus. Estamos juntos nesta noite para adorá-lo, mas também para sermos orientados e exortados conforme a boa palavra das Escrituras e do nosso bom Deus. Eu quero convidar você que está aqui comigo presencial a abrir a palavra desse Deus maravilhoso na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5. Você que está online na sua casa, você possa abrir também a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, e quero pedir para que ambos, presencial e online, mantenham as Escrituras abertas até o final da exposição. Aos irmãos que nos acompanham também no salão social, a extensão do nosso culto, você também possa abrir a palavra de Deus e mantê-la até o final. Mesmo assentados como vocês estão, a palavra do nosso bom Deus em Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 12º até o 21º, nos diz assim a palavra do Senhor. Versículo 12º. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito com a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um, por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei, para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu quero pensar com você nesta noite no tema A Vacina de Deus. Eu vou repetir para vocês: a vacina de Deus. A RPC, uma das filiais da Rede Globo, uma das grandes emissoras do nosso país, exibiu recentemente uma reportagem a respeito do efeito da pandemia na economia do nosso país. As pessoas foram entrevistadas e, diante desta pandemia e do efeito que trouxe na economia do país, havia uma esperança a respeito da chegada da vacina. Lisandra Boese, empresária na área do turismo, ao ser questionado a respeito da vacina, ela respondeu o seguinte: que a vacina traga esperança às pessoas e uma melhoria na economia do país. A repórter
Dulcinea Novaes, acrescentou dizendo: a esperança está na vacina. Que ela possa girar a economia do país. Penso que estas frases ilustram justamente aquilo que o mundo está pensando na atualidade. A esperança do mundo de uma melhora está justamente naquilo que é a vacina. O mundo está atento a isto. Mas é interessante que o mundo se esquece que outras pandemias já existiram na história. Outras pandemias já foram invadidas na história, pessoas morreram porque outras pandemias, enfermidades alastraram e mataram muitas pessoas. Deixe-me dar alguns exemplos para você. Nós temos a peste negra, que durou 7 anos, vitimou mais de 500 milhões de pessoas. Isso aconteceu em 1346 a 1356. 7 anos. Você sabe o que é isso? Nós estamos aí vivendo quase 1 ano, 2 anos, quase aproximadamente, estamos entrando em desespero. Mas deixe-me dar um outro exemplo de pandemia que alastrou a humanidade. Nós temos a gripe espanhola. Esta é do nosso século, quando diz que vitimou mais de 300 milhões de pessoas. Isso aconteceu em 1918 a 1920, durou aproximadamente 1 ano. Então, pandemia é algo que sempre existiu, sempre interferiu na economia, sempre interferiu nas pessoas, sempre matou multidões e multidões. Mas quando nós pensamos em pandemia, quando nós pensamos em enfermidade, quando nós pensamos em mortes, quando nós pensamos em destruição, quando nós pensamos em abalar o ser humano, nós pensamos no texto que eu e você lemos nesta noite. O texto que eu e você lemos nesta noite, ele fala sobre uma pandemia. Não uma pandemia só no aspecto físico do ser humano, mas uma pandemia que atingiu tanto o físico como também o espiritual do ser humano. Não somente o físico e o espiritual, mas ele atingiu também o universo. A criação de Deus foi contaminada por este vírus, por esta enfermidade, por esta doença que se chama pecado. Olhem comigo, por exemplo, o texto de Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 18 até o versículo 20, quando o apóstolo Paulo ele vai dizendo que o pecado adentrou o vírus e que matou muitas pessoas, colocando todos os seres humanos escravos. Não somente todos os seres humanos escravos, mas também o universo, a natureza foi contaminada. Ali vai dizer que o ser humano geme, sofre, padece, e a criação de Deus também geme, aguardando, diz ele, o antídoto de Deus, a vacina de Deus, que é o quê? A vinda de Cristo Jesus. Amém? Então, alertados e sabedores destas pandemias, o povo de Deus sempre foi e sempre será. A Bíblia vai dizer, me permita repetir com você que está aqui online, você que está online e você que está presencial comigo, que o Senhor Jesus vai dizer em João 16:33, no mundo tereis paz, alegria, felicidade. Sim, teremos, porque temos Cristo, mas a sua advertência é muito maior do que isto. No mundo tereis aflições, no mundo tereis intempéries, no mundo tereis pandemia. Olhem para o Evangelho de Mateus, capítulo 24, quando os discípulos questionam a respeito do sinal da vinda do Filho do Homem, e ele vai dizer, olha, não se assuste com isto, haverá sinais de guerras, haverá sinais de fome, haverá sinais de pandemia, mas isto não é o fim, isto é apenas um alerta para dizer que o dia se aproxima e o povo de Deus e a humanidade precisa estar atento, alerta
a respeito disso. Então o texto que eu li com você nesta noite mostra sobre um vírus chamado pecado, que atingiu o ser humano. Mas ele mostra também a esperança do ser humano. Ele mostra o antídoto ao ser humano. Ele mostra a reconciliação que o ser humano pode ter para ser curado, para ser livre, para ser imunizado na sua vida, tanto espiritual como também na sua vida física. E a grande pergunta que eu preciso fazer ao seu coração, você presencial e você online: qual é o cenário do vírus do pecado no mundo? Essa é a pergunta que nós precisamos responder nesta noite. Qual é o cenário do vírus do pecado no mundo? Se nós olharmos para o texto, nós vamos ver 4 cenários. O primeiro cenário: todos estão infectados. Olhem comigo para as Escrituras. Todos estão infectados. Não tem ninguém que não positivou. É interessante que o coronavírus já matou no mundo mais de 96 milhões de pessoas. Já foram vitimados. Já foram contaminados, melhor dizendo. Mortes no mundo, nós temos mais de 2 milhões de pessoas que perderam a vida. O número é grande, o número é altíssimo, mas mesmo assim, com esse número absurdo que é apresentado a todos nós, muitas vezes as pessoas não acreditam, sem contar ainda aqueles que são assintomáticos, ou seja, tem o vírus e dá um falso positivo. Estão aí distribuindo o vírus, estão doentes, mas não sabem. Quando eu penso a respeito do vírus do pecado, que o texto nesta noite nos diz, ele diz que pelo ato de um só homem, todos foram contaminados. Ninguém está isento, ninguém está imune, ninguém está curado. Olhem o versículo 12, se não é isso que o autor nos apresenta, quando ele diz assim: portanto, por um ato de um só homem, entrou o que no mundo? O vírus, pecado. O pecado está aí. Mas o problema é que as pessoas não acreditam. As pessoas pensam que o pecado é uma lenda, é uma quimera, é uma invenção, é uma coisa de crente, é uma coisa que se inventaram. Não! O pecado, ele existe. Prova de que o pecado existe é o quê? A morte. O próprio versículo 12 nos afirma isso. O vírus do pecado existe e contaminou a todos. A morte existe a todos. E é interessante que a morte não é só para velhos. A morte não é para quem está com 100 anos. A morte não é para quem é jovem. A morte não é para quem está na meia-idade. A morte não é para quem só está doente. Não! A morte é para a criança. A morte é para o infanto. A morte acontece até no ventre materno. Quantas pessoas nós sabemos disso? A morte acontece para aquele que está até sadio. E aquele que está no leito da morte, a gente diz: agora vai. Daqui a pouco ressuscita. E você e eu, que estávamos vivos, com saúde, de repente, estão velando o nosso corpo. Você consegue compreender? O pecado é uma realidade, é uma doença que atingiu a todos, por isso todos morrem. E a morte acontece aonde? Em Gênesis, capítulo 3, após a desobediência de Adão e Eva, quando Deus deu uma ordem dizendo: olha, não comerás do fruto, não comerás do fruto desta árvore. E a desobediência de Adão e Eva trouxe a morte. Porque se você comer, certamente morrerá. Todos nós, veja bem, independente da época, independente da classe social, independente da onde está, como faz, como é, como não é, vai morrer. Por quê? Porque está contaminado. Me permita dizer, positivou para o pecado. Coloca isso no seu coração. Você que está online, você que está me assistindo, lembre-se disso, você está positivado para com o pecado. Deu positivo. O vírus do pecado contaminou você.
Não só você do século 21, do século do passado, do primeiro século, do século quando iniciou a história. Eu gostei de uma frase de Lloyd Jones, um grande escritor. Ele escreveu o seguinte, afirmou dizendo: o mundo é um cemitério. O mundo é um cemitério. Porque espiritualmente todos nós estamos mortos, ainda que vivo humanamente, mas iremos descer um dia à sepultura. O vírus do pecado está em todos. Todos foram contaminados. E é interessante que a realidade da morte mexe com os nossos sentimentos. A morte nos faz chorar, a morte nos faz não desejar morrer. Por quê? Porque nós fomos criados para vivermos eternamente. Nós não fomos criados para morrer, mas o vírus do pecado entrou e agora nós precisamos morrer. Interessante que Davi chorou a morte do seu filho. O próprio Senhor Jesus chorou a morte do seu amigo Lázaro. O menor versículo da Bíblia, Jesus chorou. Está lá em João 11:35. Você compreende essa realidade? Todos estão infectados pelo vírus do pecado. Mas o texto ainda nos mostra um segundo cenário a respeito do vírus do pecado no mundo. Todos se acham saudáveis. Todos se acham saudáveis. É interessante que o Covid-19 é uma coisa que as pessoas não acreditam. As pessoas não dão muito valor para ela. As pessoas dizem, isso é invenção do governo. Isto é para o governo ganhar dinheiro. As pessoas começam a fabular, as pessoas começam a fazer conjunturas e mais. Pensando desta forma, as pessoas não se cuidam. Deixe-me dar alguns exemplos. As pessoas não se cuidam, as pessoas se aglomeram. As pessoas não usam a máscara. Quando usam a máscara, usam para baixo do nariz. É proibido, se você tem esse hábito, está errado. Coloque ela acima do seu nariz. As pessoas não se cuidam, as pessoas não passam álcool em gel, as pessoas não mantêm o distanciamento. Quer ver só? Vou dar um exemplo para você. Esta semana também apareceu uma reportagem, numa determinada emissora, que 9 pessoas saíram de Manaus, e nós temos acompanhado. Manaus hoje é o pico do Covid, da morte, da destruição das pessoas. Pessoas que deram positivos para o Covid. 9 pessoas entraram num avião e desembarcaram em Curitiba. Estão à procura dessas pessoas. Podem ser incriminadas por transmitir doenças. Você consegue compreender? As pessoas vão dizendo, o Covid não existe, o Covid é uma lenda, o Covid é uma invenção, mas não é assim. E quando se pensa a respeito do vírus do pecado, não é diferente. As pessoas pensam de igual modo. As pessoas simplesmente dizem assim, o pecado? Não, isso não existe. O pecado é uma invenção. Olhem comigo o versículo 13º e 14º do nosso texto. É justamente isso que Paulo agora está mostrando a eles. Paulo está dizendo assim, porque até o regime da lei havia pecado no mundo. Ou seja, para os judeus daquela época, para o povo, para os líderes daquela época, eles deduziam o seguinte, olha, só existe pecado depois da lei. A lei aconteceu quando? Com Moisés. Quando foi libertado do povo do Egito, andando pelo deserto, Deus instituiu a lei. Olha, o que pode, o que não pode, o que é errado, o que não é, o que faz, o que não faz, a lei. Mas Paulo vai dizendo a esses daquela época e a nós do século 21 que o pecado existiu desde Adão até Moisés. Por quê? Porque todos morreram também. Então, o pecado, o vírus do pecado sempre existiu. Agora vem a lei. Por que vem a lei? A lei agora vem para nortear. E na verdade nós vamos ver no versículo 19 que ela vem para ampliar. Você consegue compreender? O vírus do pecado é uma realidade. O ser humano foi acometido, mas as pessoas se acham saudáveis.
Sabe por quê? Porque elas não matam, porque elas não roubam, porque elas não mentem, porque elas não destroem, porque elas não fazem isso, porque elas não fazem aquilo. Mas elas precisam lembrar que elas quebraram uma lei, a lei moral, aquela que foi colocada em nós no jardim do Éden, quando Deus disse lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, façamos o homem e a mulher a nossa imagem e semelhança. Quando Deus disse façamos a nossa imagem e semelhança, Ele não estava se referindo ao aspecto físico, ainda que Ele fez muito bonito cada um de nós. Mas imagine uma conjuntura, por favor, você que está presencial e você que está online. Se nós tivéssemos apenas um olho e esse olho fosse na testa, seria esquisito? Seria esquisito agora, porque sabemos que temos um olho e uma testa bonita. Mas se tivéssemos sido feitos apenas com um olho na testa, todo mundo seria bonito. Então, quando Deus diz imagem e semelhança, Ele não está falando sobre o aspecto físico, Ele está se referindo ao aspecto espiritual. Por isso, Gênesis 2:24 vai dizer que Adão e Eva estavam nus antes do pecado. Por quê? Não tinha maldade, não tinha criminalidade, não tinha ciúmes, não tinha invejas, não tinha morte, não tinha tudo aquilo que o pecado produziu. Havia santidade e pureza. Então havia uma lei de santidade no coração de todo ser humano. Mas Adão e Eva quebraram esta lei. E aí, automaticamente, você que me ouve nesta noite, também quebrou a lei de Deus. Então, todos se acham saudáveis, mas não estão. Estão positivados, me permita dizer, pelo vírus do pecado. As pessoas na atualidade agem como Pilatos. Diante de Jesus, ao ser crucificado, simplesmente lavam as mãos. Não tenho nada a ver, tem tudo a ver. O vírus do pecado existe, não é uma lenda, não é uma quimera, não é uma invenção. Ela está aí, e ela está para matar e destruir a cada um de nós. Gostei de uma frase, J.C. Wright. Ele disse o seguinte: em cada novo ato do pecado, olha só, em cada novo ato do pecado, diminui o temor e endurece o coração. Por isso que hoje as pessoas têm perdido a sensibilidade. Em cada ato do pecado, perde-se o temor e endurece o coração. O vírus do pecado existe e todos estão contaminados, mas as pessoas se acham saudáveis. Cuidado. Mas há um outro cenário ainda que o texto nos mostra nesta noite. Se o versículo 13 e 14 nos mostra esta realidade, agora um outro cenário é que todos não serão vacinados. Eu vou repetir para você. Todos não serão vacinados. É isso que está acontecendo na atualidade. É interessante que o coronavírus não desperta nas pessoas o desejo de se vacinar. Nós temos visto isso na atualidade. As pessoas não querem se vacinar, ou algumas pessoas, não vou dizer todas, talvez você queira se vacinar. Mas por que certas pessoas não querem vacinar? Bom, aí nós poderíamos dizer inúmeras coisas, mas me permita dizer pelo menos duas que a gente tem visto na atualidade. Talvez a primeira venha pela ideia do nosso atual presidente Jair Bolsonaro, que há um mês atrás divulgou dizendo: cuidado, se você vacinar e virar um jacaré, eu não tenho nada a ver com isso. Essa é a ideia que as pessoas têm. Acho que você deve ter visualizado isso pelas redes sociais. E aí a notícia corre. As pessoas estão andando com camiseta, já com jacaré. Alguém foi vacinado fora do país e usou uma camiseta e não virou um jacaré. Você consegue compreender? As pessoas têm uma resistência com relação à vacina. Talvez um segundo caso seja daquelas pessoas espirituais, me permita dizer assim, que estão de plantões por aí.
Eles estão de olho na história, nos acontecimentos, para encontrar um versículo bíblico e dizer, ó, tá vendo? É bíblico. Recebi recentemente de alguém um vídeo em que a pessoa pegou a palavra corona, tá? Corona, e passou um traço embaixo. E aí ela contou, quantas palavras tem o corona? 6. Colocou os 6 embaixo. Aí ela pegou o alfabeto brasileiro. A, B, C, D, E, F, G, sabe, né? Que tem o alfabeto brasileiro. Aí ele contou o corona, letra C, qual é? A, B, C, 3. Colocou ali. Aí o O, qual é? 15ª, se você olhar lá, tá bom? Aí ele foi somando cada letra do alfabeto. A soma que ele deu ali, deu 66. Então ele pegou o número 6 aqui, mais o 66 aqui, e virou o quê? 666. Aí ele foi aonde? Ele foi lá em Apocalipse, capítulo 13, versículo 18 e 19. Ou melhor, capítulo 17 e 18, melhor dizendo. Quando fala sobre a marca da besta. Pronto, o corona virou a marca da besta. E tem muita gente pensando isso, achando que a vacina é a marca da besta. E pior ainda, agora todos nós temos o termômetro digital. Você entra no mercado, você entra na farmácia, você entra em vários lugares, até nas igrejas, quando você entra, vem alguém com aquele revolvinho e coloca a marca onde? Na testa. Quando não é na testa, é aonde? Na mão direita. Pronto. Tá vendo? A marca da besta está aí. Você consegue compreender que as pessoas, elas vagueiam na sua vida e não querem se vacinar? Mas quando eu penso a respeito do vírus do pecado, não é diferente. A respeito do vírus do pecado, não é diferente. As pessoas não desejarão se render ao verdadeiro antídoto. Não se renderão à graça de Cristo Jesus. Por quê? Porque eles acham que estão saudáveis. Eles não precisam ser imunizados. Então nós precisamos olhar para as Escrituras e olhar para ela os benefícios da vacina de Deus, o benefício de ter Cristo Jesus. Vou abrir um parêntese. Pesquise um pouco mais sobre os benefícios da vacina e você vai descobrir que ela vai ter coisas maravilhosas para imunizar a sua vida. Fecha-se o parêntese. Mas quando nós pensamos no vírus do pecado, nós precisamos ser imunizados, nós precisamos ser vacinados. Quais são os benefícios? Olhem comigo agora para o texto, do versículo 15º ao versículo 18º. Observe o que ele diz sobre a graça de Deus, sobre o antídoto de Deus. Primeiro, a graça é Cristo. O antídoto é Cristo. A vacina é Cristo. Quando ele diz no versículo 15º, todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus, foram o quê? Abundantes. Então a graça é Cristo. O antídoto é Cristo. Mas veja um outro benefício da graça e do antídoto de Cristo aí. Versículo 16, quando ele diz, a graça livra da condenação. Olha o benefício de ser vacinado. Mas as pessoas não querem ser vacinados contra o vírus do pecado. Olha o que ele diz no 16. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. E ele finaliza, mas a graça transcorre de muitas ofensas. Ou seja, tem o pecado contra Deus, mas tem as suas ações. Mas a graça de Deus perdoa e cobre todo tipo de ofensa e transgressão. Por isso que às vezes nós ficamos encantados quando nós observamos Deus salvando aquele pecador que você dizia, mas esta pessoa foi salva, não acredito, era a pior pessoa do mundo, era isso, era aquilo, era acolá, mas é a graça de Deus. Versículos subsequentes vai dizer que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas veja comigo um outro benefício ainda da graça, versículo 17, quando ele diz, a graça pode curar. Esse é o antídoto.
Esse é o perdão de Deus. Quando ele diz no versículo 17: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, o pecado de Deus, ele vai dizer: muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão agora como? Em vida. Amém? Então a graça pode curar, a graça pode imunizar, a graça pode dar a você imunidade, para que você possa herdar a vida eterna. Aleluia por isso. Mas há um outro benefício ainda a respeito da graça de Deus. A graça é dada a alguns. Olha o versículo 18: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre muitos, a saber, para a justiça que dá vida. Observem vocês que alguns vão receber a graça, outros não receberão a graça. Ou seja, alguns não serão vacinados, outros serão vacinados. E é interessante que nós precisamos estar atentos a isso. Por quê? Porque a graça é apresentada pelo Evangelho de Deus. E quem leva o antídoto, quem leva o Evangelho, quem leva a salvação, quem leva a oportunidade aos homens é a igreja. É você que já foi vacinado, é você que já recebeu uma vacina de Deus, é você que entregou a sua vida por Cristo Jesus. Então a igreja agora precisa levar a consciência a outros: vacine-se. A vacina de Deus. Tenha Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Gostei de uma frase de Lutero. Ele disse o seguinte: a igreja leva o Evangelho até os ouvidos das pessoas. Cabe a Deus tirar dos ouvidos e colocar no coração. A tua responsabilidade é falar, e as pessoas deverão ouvir do Evangelho. Mas quem vai colocar no coração não é você, é o Espírito Santo de Deus. Mas as pessoas ouvem do Evangelho e não querem ser vacinadas, não querem receber a vacina de Deus, não querem Cristo Jesus. Isso é muito claro na história, isso é muito claro também nas Escrituras. Deixe-me dar alguns exemplos para você a respeito disso. Lucas 18 fala sobre o jovem rico. Ouviu do Evangelho, ouviu o que deveria fazer, arrepende, deixa tudo, abandona tudo, segue-me a mim. Mas diz o texto que ele preferiu rejeitar a vacina de Deus, o Evangelho. Diz o texto que ele saiu triste, porque pertencia ou tinha muito no seu coração, muitos bens que o prendiam. Deixe-me dizer a respeito de Atos capítulo 26, quando fala do rei Agripa, quando Paulo apresenta a respeito de Jesus, quando Paulo fala da graça, e após Paulo falar do Evangelho, da boa nova, da vacina de Deus contra o pecado do vírus, ou o vírus do pecado, ele diz e olha para Paulo o seguinte: olha, por pouco, Paulo, não me persuadistes a andar ou ter esse Jesus que você prega. As pessoas na atualidade são assim, elas ouvem, mas rejeitam a vacina. Se você que está me ouvindo nesta noite, tanto presencial como online, abra o seu coração, se deixe ser vacinado pelo Espírito Santo de Deus. Mas há ainda o último cenário que o nosso texto nos fala nesta noite. Qual o cenário do vírus do pecado? Todos os vacinados são curados. Eu repito, todos os vacinados são curados. Isso é maravilhoso, isso é fantástico. É interessante também que a respeito do Covid-19, muitas pessoas aceitam ser vacinados. E isso é algo fantástico, é importante. Eles não veem como uma armadilha do governo, não veem isso como uma questão política para matar as pessoas, não. Elas querem ser vacinadas, elas querem ganhar imunidade para vencer
justamente esta pandemia. E a pandemia só vai acabar quando o mundo for vacinado. Lógico, vai demorar um tempo. Por isso, tenha paciência, mantenha o distanciamento, continue usando a máscara, continue cuidando da sua vida. E nós precisamos, então, sermos curados. Algo me chamou a atenção de uma senhora de 87 anos. Após ela ser vacinada, ela expressou o seguinte: eu gostaria que todas as pessoas sentissem o que eu sinto, alívio e esperança com a vacina. Deixe-me dizer algo ao seu coração, você que está me ouvindo nesta noite. Alívio para o vírus do pecado, alegria e esperança só é possível com a vacina de Deus, com a vacina de Cristo Jesus. Só Ele pode trabalhar na nossa alma, só Ele pode perdoar os nossos pecados, só Ele pode nos tirar da condenação eterna, só Ele pode dar a nós a imunidade do efeito do pecado que nos condena, que nos lança no inferno. Então, se você foi vacinado, aleluia por isso. Quer ver só os benefícios da vacina de Deus em Cristo Jesus? Olhem comigo agora os versículos 19 ao 21, quando ele diz 3 coisas fantásticas. Primeiro, reconheça quem morreu. A vacina começa por aí. É necessário reconhecer quem morreu. Versículo 19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. A obediência de Cristo fez o que a Ele? O levou na cruz. Esse é o primeiro efeito. Se você quer ser vacinado, se você quer vencer o vírus do pecado, então você precisa reconhecer quem morreu. Não foi o pastor, não foi o Caetano, não foi Maria, não foi Pedro, não foi Manuel, não foi ninguém, não foi Buda, não foi Confuso, não foi esses homens, não foi os grandes filósofos da época, não. Quem morreu foi Cristo Jesus, aleluia por isso. Por isso ele se torna o único mediador. Para ter a vacina, é necessário reconhecer que o único que morreu e ressuscitou e está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso é Cristo Jesus. Amém? Mas há um outro benefício sobre aqueles que são vacinados. Reconheça que a doença existe. Reconheça que a doença existe. Olhem comigo agora o versículo 20, quando diz: sobreveio a lei. Para quê? Para mostrar que o pecado existe, e o que pode e o que não deve ser feito. E ele diz, sobreveio a lei para que avultasse. Essa palavra avultar aqui tem a ver ampliar, mostrar, abrir os céus, me permita dizendo, olha, é pecado, porque agora tem a lei. E ele prossegue dizendo ainda, a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Para superabundar a graça, é preciso o quê? Reconhecer que a doença existe. É preciso reconhecer que tem o pecado. É preciso reconhecer que eu sou pecador. E que o vírus do pecado me condena, me mata e me destrói. Existe na minha vida. Senão você não é vacinado. Senão você não é curado. Mas observe um outro benefício de ser vacinado e receber a cura. Versículo 21 agora, quando ele diz o seguinte: reconheça que só Jesus salva. Reconheça que só Jesus salva, liberta a sua alma. Olha o versículo 21. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a morte pela justiça, para que a vida, ou melhor, para que reinasse a graça pela justiça, para que a vida eterna mediante Jesus, nosso Senhor. A cura passa por Cristo Jesus. A cura passa por Cristo Jesus. Você já é vacinado? Todo vacinado será curado. Tem a sua alma, tem o seu nome escrito no livro da vida. Mas eu quero citar uma frase de John Stott, quando ele diz: a graça santifica os pecadores,
moldando-os segundo a imagem de Cristo. Se você foi vacinado, a vacina de Deus, então você agora é a imagem. Você é moldado, você é transformado, você é mudado a sua forma de ser para a glória de Deus Pai. Mas eu quero concluir dizendo: a vacina de Deus. Penso que está claro a todos nós, a vacina de Deus, o vírus que entrou no mundo, o vírus do pecado. Todos estão infectados, todos se acham saudáveis, mas não estão. Todos não serão curados, porque não querem e vão rejeitar a vacina. Todos os curados serão salvos, ou os vacinados serão curados. 3 palavras ao seu coração antes de orarmos nesta noite, para você presencial e para você online. Primeiro, a vacina de Deus revela o pecado. A vacina de Deus revela o pecado, revela a doença, revela o vírus, revela a enfermidade, revela que deu positivo para a sua vida desde o ventre materno. A vacina de Deus revela isso. Segunda palavra ao seu coração: a vacina de Deus tem Jesus como solução. A vacina de Deus tem Jesus como solução. Não há outro antídoto, não há outro medicamento, não há outro respiratório, não há outra intubação, me permita dizer assim, não há outro leito a não ser Cristo Jesus. Aleluia por isso. Então é preciso reconhecer que está doente, e é preciso reconhecer que a cura é somente em Jesus Cristo. Mas a terceira palavra ao seu coração: a vacina de Deus nos conduz à eternidade. Amém? A vacina de Deus nos conduz à eternidade. Podemos morrer fisicamente? Sim. Sermos sepultados? Sim. Mas a nossa alma estará reinando para toda a eternidade. Aleluia! Porque fomos vacinados. A vacina de Deus. Temos estudado uma revista de daqui, quando diz assim: juntos na alegria e na dor. E o autor de toda a revista é o pastor reverendo Enesiel de Andrade. E na primeira lição ele traz uma frase a respeito sobre o vírus, sobre a contaminação do ser humano. Ele diz o seguinte: Cristo é o nosso único Redentor. Cristo é o nosso único Redentor. Você que está aqui nesta noite, cuidado com o pecado, cuidado com o vírus do pecado. Você que me acompanha online, cuidado com o vírus do pecado. Tenha a vacina de Deus na sua vida. Vamos colocar em pé, todos nós. Eu quero orar por você. Tanto você que está em casa, como você que está aqui, eu gostaria que você colocasse uma das mãos no seu coração. Se você já foi vacinado, a vacina de Deus, agradeça ao Pai por isso. Mas se você ainda não foi vacinado, a vacina de Deus, vacine-se, porque os dias passam muito rápido. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela história, obrigado pelos ensinos, obrigado porque existe a vacina, existe o antídoto de Deus para nós, para a nossa vida espiritual, que nos salva e que nos liberta. Aqueles que nos ouvem também possam ser vacinados pelo Senhor, pelo Espírito Santo, salvando a sua alma. Mas agradecemos também humanamente, pela inteligência dos homens, pela sabedoria humana que o Senhor tem dado, a providenciar uma vacina contra esta enfermidade, contra esta pandemia do Covid. Muito obrigado. Mas agradecemos ainda muito mais pela vacina em Cristo Jesus. Toda a honra e toda a glória seja dada a cada um de nós, hoje e para todos sempre, é que oramos. E agora, igreja, que a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações eternas e o grande amor de Deus
repouse sobre cada um de vós, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe você que está online, Deus abençoe você que está presencial. Estarei à porta, cumprimentando a cada um de vocês.